Fala pessoal, tudo bem? A ideia do vídeo de hoje é a gente apresentar de uma forma prática como é possível organizar treinos que combinem treinamento resistido e o treinamento cardiorrespiratório de uma forma bem simples e curta, tá? Estou falando aqui de treinos onde você não vai levar mais do que 20 minutos, tá bom? É, Esses treinos eles estão sendo pensados para pessoas inexperientes ou com baixo nível de experiência, mas que aqui nesse exemplo eu vou trazer alguém super bem treinado, uma menina que tem um nível de aptidão bastante alto, que faz musculação, faz crossfit, já faz bastante tempo, e que mesmo assim acaba tendo um esforço razoável para executar esse modelo de treino. Então, por mais que a indicação seja para pessoas com menor nível de aptidão, isso não impede que pessoas bem treinadas também utilizem tal metodologia, tá bom? É, todo treino ele foi construído para ser feito na forma de bisete e a gente vai acompanhar aí a Tassiane, que vai usar também o monitor de frequência cardíaca para a gente poder ter uma ideia da carga interna durante o treino, né? Quem sabe a frequência cardíaca não seja ali a melhor forma de a gente avaliar dificuldade do treino resistido, mas dá para ter uma ideia de quanto esforço ela está fazendo. Então a gente vai começar com um exercício combinado entre supino e prancha, tá? Então a ideia é trabalhar os músculos que empurram e alguns músculos do core. Como a gente vai fazer exercícios combinados, né, com poucos intervalos e tal, a gente não precisa trabalhar com muita carga. Então eu pedi que ela aquecesse ali com uma carga é, leve, né, só o peso da barra. Essa barra é uma barra grande, ela tem 20 quilos. E que depois ela vai adicionar para as próximas séries, aí 5 quilos a mais de cada lado, e a gente não vai trabalhar com pesos maiores do que esses, tá bom? Depois do supino, sem intervalo específico, mas também sem ficar esperando muito, ela vai fazer ali 30 segundos de prancha. Eu deixei ela escolher que tipo de prancha ela gosta mais de fazer, se prancha alta, prancha baixa, com movimento de pernas, movimento de braço, tanto faz. É, essa liberdade do aluno ter escolha em alguns exercícios é muito legal, aumenta a empatia do aluno com a atividade, mas a gente conversa sobre isso num outro vídeo, tá? Mas basicamente eu estou controlando os intervalos para que não exista muito tempo de descanso. Não vou pedir para ela fazer correndo as coisas, mas é um biset com 15, 20 segundos de intervalo, é o tempo dela se locomover de um exercício para o outro. Então ela já vai para a segunda série dela. A gente está trabalhando com cargas mais baixas e maiores volumes, até porque, de novo, o nível de aptidão e treinamento do aluno é para ser relativamente baixo, mas se eu quisesse trabalhar com mais cargas e maiores intensidades, não é um problema, tá bom? Eu optei em fazer assim, até porque vamos considerar que é um aluno com menos experiência e que tem pouco tempo para treinar, né? Quando a gente trabalha com cargas muito altas, muito perto de um limite estreito de repetições, 4, 6, 8 repetições no máximo, pode ser que a queda do número de repetições incapacite a gente de fazer o exercício que a gente gostaria. Então ela começa com 8 e na última você está fazendo 2, né? Ó, aí eu não restringi o modelo de prancha, então agora ela resolveu fazer uma prancha baixa. E eu estou controlando aqui a frequência cardíaca dela, né? Por enquanto a gente pode chamar de leve, aí abaixo de 50% da frequência cardíaca. Nessas primeiras repetições é isso mesmo que a gente espera que aconteça, né? Mas vocês vão ver que conforme o treino vai avançando, a dificuldade vai aumentando, tá? Eu orientei ela que não tivesse pressa na hora de trocar de um exercício para o outro, né? Mas que não também ficasse muito tempo descansando. Então, como são exercícios para grupos musculares bastante diferentes, né? E eu organizei assim de propósito, a própria realização de um exercício acaba sendo o intervalo de descanso para o outro, né? Então, enquanto eu estou fazendo um exercício aí de empurrar, que envolve mais peitoral, tríceps, ombro, serrátil, etc., os músculos do abdômen não estão fazendo muito esforço, né? Não tem tanto problema. Aí, quando ela vai para a prancha, por mais que tenha um apoio ali de membros superiores, é, o abdômen acaba sendo mais recrutado. Então, ela está fazendo sempre nesse exercício 12 repetições,
tá? E aí ela vai para a prancha. Vocês estão vendo que tem um reloginho aqui embaixo mostrando o tempo total do treino, tá? Mostrando quanto tempo vai durar esse treino aí, para vocês terem uma noção de que sim, é possível fazer um treino de qualidade, com intensidade, para quem tem pouco tempo para treinar, para quem não gosta de treinar muito tempo e que mesmo usando poucos exercícios, volume relativamente baixo, né, não é muita série, muita repetição, isso não quer dizer que o treino é fácil, tá? A gente vai continuar acompanhando aí a frequência cardíaca dela, vocês vão ver que já subiu um pouquinho, já está mais perto dos 60% do que dos 50%. Quando chegar perto dos 70%, a gente tem uma atividade que a gente vai considerar como moderada. Agora ela vai mudar o bisete dela, então agora é um exercício para membros inferiores e depois um exercício de puxar, vai ser uma remada curvada. E para o exercício de membros inferiores, o legal é sempre utilizar uma atividade multiarticular, né? Eu não vou usar aqui cadeira flexora, cadeira extensora, porque daí eu preciso aumentar o número de exercícios e a ideia é poupar tempo. Então aqui eu estou usando um levantamento terra, feito de novo com uma carga bastante leve, né? Aqui a gente tem uma barra de 15 quilos, mais 10 quilos de cada lado, então são 35 quilos, só para vocês terem uma ideia, a Tassi, que é quem está aí no vídeo, o recorde dela do levantamento terra é um pouco acima dos 100 quilos, então ela está trabalhando com um terço, um pouco mais de um terço da carga, né? Eu pedi para ela escolher um par de halteres que fosse pesado o suficiente para que ela tivesse dificuldade em fazer 20 repetições, tá? Então, como são 12, vocês vão ver aí que sempre todos os exercícios a gente considerou 12 repetições. É claro que na primeira série não vai ter grande dificuldade, isso vai acontecer ali na segunda para a terceira série de execução, né? Eu sempre deixo ela respirar, né? A frequência está subindo, já estamos chegando a 70% de esforço. Então perceba que mal chegamos na metade do treino e já começou a ficar moderado a intensidade do treino. Eu peço para ela não ter pressa em ir para o próximo exercício, mas que não existam grandes intervalos, né? Então ela vai simplesmente dar uma respiradinha, descansar um pouquinho e já começar a próxima atividade, porque a gente quer poupar tempo, né? Então não preciso de grandes cargas, não preciso de muitos movimentos, mas eu preciso compensar isso de alguma forma e a gente vai compensar isso a partir de um pouco menos de intervalo. A gente chama isso de densidade do treino, né? Densidade é a relação que a gente tem entre o quanto tempo a gente faz e quanto tempo a gente descansa. Quanto mais denso é o treino, mais difícil ele fica, então menos carga eu posso utilizar. Essa é uma vantagem de treinos de grande densidade. Não confundir densidade com intensidade, tá? Em geral, treinos de grande densidade, eles não começam em alta intensidade, mas eles terminam em alta intensidade, né? E ela já está executando aí a segunda série dela da remada curvada com halter, né? A gente utilizou equipamentos que existem no estúdio, vocês estão vendo aí, foi um estúdio que a gente usou para gravar esse vídeo. Na academia fica muito mais fácil de fazer porque a quantidade de opções é infinitamente maior, né? Eu aconselharia, se você desejar utilizar o bisete, que você utilize assim uma máquina e alguma coisa que você possa fazer ao lado da máquina, né? Ó, a frequência já está subindo de volta. Perceba que ali ela precisou descansar um pouquinho mais, né? Ela deu um intervalo um pouco maior. Isso não é um problema, tá? Porque, de novo, eu deixo o aluno descansar o que ele acha que precisa descansar, mas, é claro, eu fico controlando para que esse descanso não seja exagerado. Então, nesse caso aqui do vídeo, monitorar a frequência cardíaca é um bom parâmetro, né? Porque eu consigo ver que realmente ela precisou de um pouquinho mais de descanso, porque simplesmente a frequência cardíaca acabou subindo um pouco mais. E aí ela vai precisar de um pouquinho mais de ajuda para se recuperar para o próximo exercício, né? Ela continua lá executando as repetições do levantamento terra, né? São 12 repetições. E logo que ela terminar, o intervalo dela dar uma respiradinha e partir para o próximo exercício ali, que é a remada. Tá? Já é a última série desse movimento. A gente está aí com um pouco menos de 10 minutos de treino, né? E vocês vão ver que a intensidade ali já está
começando a ficar mais próximo dos 80%, 74%, 75%, já está chegando perto dos 80%, durante a execução dos exercícios. Então, acima de 80% a gente já considera como um exercício de intensidade alta. De novo, não precisa de muita carga, precisa de uma boa organização. Tá? É claro, pessoas com menor nível de aptidão podem utilizar cargas muito menores para executar os movimentos. Tá? O último exercício aqui que a gente vai fazer, na verdade, não são dois, são três. Ó, agora descansou um pouquinho, né? Vai ser um triset. Então, são 3 exercícios para membros superiores. A gente vai usar uma rosca direta, uma elevação lateral e um tríceps francês, ou tríceps acima da cabeça, cada um chama de um nome. E, de novo, vão ser agora um pouco menos de repetições, vão ser 10 só, mas com um halter relativamente pequeno. Eu acho que o halter que ela está usando ali, se não me engano, é de 4 quilos só, e é muito mais do que suficiente. Dependendo do nível de aptidão do seu aluno, você pode usar até menos, 2, 3 quilos já é suficiente, porque a gente não vai dar intervalos. De novo, densidade bastante alta. Então, ela vai fazer 10 repetições de um, eu peço que ela já emende com 10 repetições do outro, né? E logo que ela termine, ela já emenda com mais 10 repetições do terceiro exercício, que é para o tríceps. Né? Então, vocês vão ver que ela vai terminar a elevação lateral e ela já vai partir para o próximo exercício, que é o tríceps lá atrás da cabeça, a rosca francesa, seja lá o que for. Então, de novo, dá para ver que não é uma menina destreinada, que é uma menina com nível de aptidão bastante alto, e que se você olhar ali no cantinho, ainda assim, a gente está chegando com a frequência cardíaca muito próximo de 80%, o que é considerado um esforço relativamente alto. Né? Ao longo do treino, ela relatou que eu esperava que ela relatasse, né? Cansaço, palpitação, sensação de queimação, porque é uma característica de um treino assim com menos intervalo, com mais volume, né? Um treino de maior densidade, que é uma sobrecarga mais metabólica, né? É natural de a gente encontrar isso. Então, se você tiver um aluno com muito pouca experiência, às vezes pode ser que esse desconforto seja percebido e não tem problema nenhum, é só aumentar um pouquinho, não exagerar, mas aumentar um pouquinho os intervalos entre as atividades ali, entre as séries, as repetições e assim por diante, tá? Não precisa fazer grandes ajustes no modelo, eles são mais do que suficientes, tá? Então ela já está aí na segunda série desse combinado de 3 movimentos, vai fazer elevação lateral. E logo depois que encerrar essa parte de treinamento resistido, e esse é o último exercício de treinamento resistido, ela vai partir para um HIIT ali na airbike, né? Vai fazer um Tabata. Então a gente vai usar 8 séries de 20 segundos de esforço por 10 segundos de intervalo, numa intensidade que não é máxima, tá? Vocês vão ver que eu vou pedir, assim, eu vou orientar ela que a intensidade seja forte. Então, vai sair do forte para o fraco. Mas não necessariamente máxima, não precisa, até porque ela está vindo do treino ali resistido e já é suficiente. Tá? E tudo isso, vocês vão ver, vai caber num intervalo inferior a 20 minutos. Então, treino resistido para todos os grupos musculares, perceba que praticamente ninguém ficou de fora, né? A frequência dificilmente cai dos 70%, então o esforço está sempre acima do moderado. No final a gente vai ver o gráfico total da frequência dela ali, vocês vão ver que realmente ficou acima do moderado praticamente o tempo todo, tá? Isso é muito bom. E terceira série, né, de rosca direta. E, de novo, não precisa de muito treino, tá? A gente tem que lembrar que a ideia de usar esse modelo é a gente conseguir mostrar para o aluno que existem possibilidades que não oneram o tempo dele. A grande dificuldade que a gente tem, principalmente com quem está começando a praticar exercício, ou com quem pratica exercício, mas tem dificuldade de encaixar o exercício no dia a dia, é o tempo que isso leva. Então, quando a gente começa a pensar em programas que conseguem permitir que o aluno treine todos os grupos musculares, né? A gente fez isso aqui, que treine a aptidão cardiorrespiratória. A gente aqui não fez exercícios de alongamento e mobilidade, mas a gente trabalhou com exercícios em grandes amplitudes, o que por si só
já promove o ganho de mobilidade, e faz tudo isso em menos de 20 minutos, a gente começa a convencer o aluno de que sim, atividade física pode ser uma rotina e pode ser encaixada no dia a dia dele. Essa é a intenção desse tipo de modelo de treino. Tá? Ela está indo para o último movimento, último exercício. Vai encerrar aí as 10 repetições dessa rosca francesa, desse tríceps atrás da cabeça. Vou dar um intervalinho ali para ela respirar, descansar um pouquinho e tudo mais. E aí a gente vai partir para o exercício ali na air bike. Tá? Então a gente vai organizar ali o monitor, ela vai usar um aplicativo chamado Tabata Timer. É um aplicativo para você organizar ali uma rotina, né? Ele vai avisar ela, vai apitar ali quando tiver na hora de fazer o esforço ou quando tiver na hora do intervalo. Então, vão ser 20 de esforço, 10 de intervalo, são 8 ciclos, né? Desculpa, a gente vai fazer 6 ciclos. 6 ciclos, então um Tabata 66% de um Tabata, né? São 6 repetições, 10 segundos ali para se preparar e 6 ciclos de 20 por 10. Não precisa mais do que isso. Então a gente está falando ali de 3 minutos de atividade. Tá? De novo, a orientação foi: escolha aí o equipamento de cardio que você mais gosta e faça um exercício forte na hora que apitar para ser forte e um exercício leve na hora que apitar para ser leve. Então vocês vão ver ali no cronômetro, né, uma preparação. A gente não precisa fazer de novo um aquecimento específico no cardio, até porque não é exercício máximo e ela já fez movimentos de membro inferior, né? E aí começam os 20 segundos de intervalo, né? Perceba que ela não está fazendo na maior velocidade possível, mas isso não vai impedir que a frequência cardíaca suba bastante. Vocês vão perceber ali ao final do exercício, ao final do treino, tá? Então tá lá, 3, 2, 1 e fim do primeiro ciclo, são 10 segundos. A gente optou por uma organização que é desfavorável à recuperação. Então, o tempo de esforço é 2 vezes maior do que o tempo de intervalo. Isso é proposital, de novo, para manter uma grande densidade de treino. Se eu fizer o contrário, se eu fizer 10 segundos de esforço e 20 segundos de recuperação, por exemplo, eu vou precisar de um tempo total de treino um pouco maior, porque vai levar mais tempo para que o esforço seja significativo. Então, toda vez que eu faço favorável à recuperação, que eu faço a organização do HIIT favorável à recuperação, eu levo mais tempo para que a frequência cardíaca suba. Quando eu faço o HIIT favorável ao esforço, a frequência cardíaca sobe significativamente mais rápido. Então, se vocês olharem ali, ó, a gente já passou de exercício moderado. A gente já está agora chegando a quase 90% da frequência cardíaca máxima. Se eu não estou me enganado, vai ter um ponto aí nesse vídeo que ela chega a atingir 90%. Né? Se eu não contei errado, estamos no quarto ciclo ali do exercício. A frequência já está se aproximando de 90% da máxima, 89%, 88%. Então a gente já pode considerar isso um esforço bem alto. Tá? Ele já não é só alto, ele já é um esforço bem alto. Tudo acima de 90% é um esforço significativo. Outra coisa interessante, vocês vão ver que isso é curioso, né? A frequência cardíaca ela não se ajusta exatamente ao instante do esforço que você está realizando. Então vocês vão perceber que a frequência continua subindo mesmo enquanto ela está durante a fase de recuperação. Isso acontece porque existe um delay entre a resposta de ajuste cardíaco e o esforço que você está fazendo. Né? Então, ela faz o exercício, tem o esforço, mas leva um tempo até o coração responder. Eu acho que ela está indo para o último, né? Já passamos aí de 90% da frequência cardíaca. Um treino que não tem 20 minutos de duração. E ela já está encerrando esse treino antes de 20 minutos de duração. Tá? Então ela está terminando, se eu não me engano, é a última série das 6 programadas, de 20 segundos. E eu acho que é o fim do exercício. Tá? Então a frequência ficou bastante alta. Ela chegou a 93% da máxima.
ela vai encerrar ali a atividade no tablet e vocês vão perceber como realmente um treino super curto, com bastante densidade, foi suficiente para causar um bom estímulo ao exercício. Se você consegue fazer com que esse estímulo se repita 3, 4, até 5 vezes por semana, já que o treino é bastante curto, né? Olha ali como o tempo todo ficamos acima do azul, né? Isso demonstra que a atividade foi eficiente demais, né? Um pouco mais de 100 calorias gastas, mais ou menos 20 minutos de duração, né? Um pouquinho menos, né, no treino total. Então, um modelo perfeito para você usar aí, principalmente para quem tem pouco tempo.